Graça e paz, igreja. Que bom que você veio, mesmo sendo uma manhã de domingo, dia de ficar na cama um pouco mais, mas o desejo de compreender as coisas espirituais, de ter a revelação daquilo que Deus pode te dar, trouxe você até aqui e você vai ser recompensado. Creia nisso. Creia nisso. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que talvez você tenha lido algumas vezes e não tenha tido a compreensão real do que Deus quer nos ensinar nele, porque Deus está querendo nos falar do mundo espiritual. Deus está querendo descortinar as coisas do mundo espiritual e há uma batalha no mundo espiritual. Há uma guerra, luz e trevas guerreiam no mundo espiritual. A igreja tem as chaves do reino dos céus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas há uma batalha, não é uma batalha que vence sem guerrear. Porque o Senhor deu à igreja autoridade para isso. E às vezes nós nos colocamos acomodados, desapercebidos de que há uma batalha no mundo espiritual. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse nos fala do mundo espiritual. A Bíblia em Jó, primeiro livro, fala de uma ação no mundo espiritual, de uma permissão de Deus. E eu quero chamar a atenção aquilo que aconteceu com Daniel. Ontem encerramos aqui falando sobre Daniel. O pastor Júnior veio aqui à frente, disse como Daniel teve a revelação de que havia algo que representava a causa de um cativeiro. Nós estamos aqui aprendendo sobre cativeiros e causas. E eu quero mostrar para você o que aconteceu no mundo espiritual quando Daniel entendeu, quando Daniel se apercebeu e foi buscar a revelação de Deus. Eu quero que você olhe para isso com detalhes nesta manhã, para você entender o que há no mundo espiritual quando se trata de mudar histórias de cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Você vai entender que não é pouca coisa que acontece no mundo espiritual. E está em Daniel 10. Você deve ter ouvido muitas vezes falar sobre o jejum de Daniel. Daniel jejuou 21 dias e fazemos às vezes nas igrejas o jejum de Daniel. Eu não vou comer mais nada a não ser legumes. E talvez você não tenha olhado para a Bíblia o que aconteceu nesse jejum de Daniel. Daniel jejuou 21 dias porque ele queria ter revelação das coisas que ele precisava fazer, o entendimento do mundo espiritual. Daniel jejuou 21 dias para ter a sua visão espiritual aberta, para ter discernimento espiritual em alto nível. E aí eu quero mostrar para você o que está escrito aqui. É longo, um capítulo 10, quase que todo, mas é muito importante. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu e teve a inteligência da visão. Importante saber que já é Ciro. Ciro já foi usado por Deus para libertar o povo do cativeiro, que começou na Babilônia, continuou com Assuero, veio com Dario. Agora já houve a libertação do cativeiro. Ciro já tirou o povo daquele lugar, historicamente é isso. Mas ainda há segredos a serem revelados para ver a completa libertação. E aí continua, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Chorou diante de Deus 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. 3 semanas de jejum, 3 semanas de intercessão diante de Deus, 3 semanas de busca de alguma coisa em Deus. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos, olhei, e eis que um homem, vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente, ou voz de muitas águas.
Essa figura que ele está vendo e ele está declarando como ele viu, é a mesma figura que João viu na ilha de Patmos. Uma voz como de muitas águas, ouro, berilo, pedra, vestido de linho, ombros ungidos. Ele viu Jesus, na verdade. Jesus aparece muitas vezes glorificado como ele é no Velho Testamento. Daniel tem a visão de Jesus. Ele aparece como ele era antes de vir em carne, como ele é depois que ele voltou para o céu. Porque quando João vê na ilha de Patmos, João vê um que tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. João vê Jesus glorificado. Quando Saulo de Tarso encontra com Jesus na estrada de Damasco, viu uma luz mais resplandecente que o sol, ele vê essa figura. Não é aquele Jesus em figura de homem mais, porque aquela figura de homem natural já foi. Agora há um Cristo glorificado no céu. E é esse Cristo glorificado que vai voltar para buscar a igreja. E é esse Cristo glorificado que Satanás vê quando você fala sai em nome de Jesus. Não é outro. Muito bem, ele viu Jesus. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Só Daniel viu, porque só Daniel estava buscando, só Daniel estava querendo mais, só Daniel queria um entendimento maior. Isso tem que nos ensinar alguma coisa. Tem que nos ensinar que a resposta da informação espiritual, ela é proporcional à busca espiritual. Muitas pessoas vão receber a mesma mensagem. Algumas receberão apenas como mais uma pregação, mas outras não. Outras vão começar a mergulhar mais fundo, mais fundo, mais fundo. Ontem, nós tivemos um acompanhamento em casa, porque está sendo transmitido na minha página no Facebook, de mais de 19 mil pessoas, quase 20 mil pessoas, 19.800 pessoas ouviram junto com você e tiveram informação do que você teve. Você vai no canal do YouTube, eu tenho um canal oficial, tem 3.800.000 visualizações, mas se você for perguntar quantas dessas 3.800.000 se aprofundaram, não são todas. Aquelas que buscam mais são aquelas que vão receber mais. Daniel foi com a sede de informação do mundo espiritual. Só eu, Daniel, vi, só eu tive a visão. Os homens tiveram uma percepção espiritual. Eles tiveram uma percepção, um pouquinho de informação. Caiu grande temor sobre eles. Tipo assim, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Mas Daniel viu Jesus. Ok. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a cair sem sentidos com o rosto em terra. Daniel caiu de bruços. Daniel caiu sem sentidos, perdeu os sentidos e caiu de bruços. Ok, continua o texto. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus pés e as palmas das minhas mãos. A certa mão me tocou. Se a palavra diz certa mão e não diz aquele que vi me tocou, é porque foi outro que tocou. Não é mais Jesus agora a figura que interage com Daniel. Daniel diz, certa mão me tocou e me pôs sobre os meus joelhos e palmas das mãos. Me pôs. Essa figura que toca em Daniel, levanta Daniel do deitado que estava e coloca ele de quatro. É de quatro. Palmas das mãos e joelho é de quatro. Tem alguém que está disposto a fazer esse teatro comigo aqui, dos meninos? Hã? Você pode fazer isso comigo? Vem cá. Vamos fazer. Pela primeira vez eu vou fazer esse teatro. Vamos lá. Ok. Você tem a visão? Fica de lado assim para a congregação que fica melhor. Aqui. Você tem a visão, leva um susto e cai de bruço, inteirinho de bruço. De bruço, inteirinho. Ok. Daniel caiu. É isso que está escrito. Fica caído aí, Daniel. Está caído aqui, ó.
caí sem sentidos, com o rosto em terra. Caiu. Aí ele diz: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre a palma das minhas mãos. Sacudiu-me e deu uma levantada, agora de 4. Isso, fica aí. Me pôs de joelhos, sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Daniel ainda não tem força para se levantar. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou te dizer. Levante sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Eu vou falar: Daniel, ponha-se de pé, eis que eu te fui enviado. Agora fica em pé tremendo. Você entende o que aconteceu com Daniel ali naquele lugar? Muito obrigado. Vamos aplaudir o ator. Quando ele diz: eu te fui enviado, olha bem, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Ainda está impactado com a visão que viu. Já não está desmaiado, já não está mais de 4, está em pé, mas está impactado. Eu sei que agora é um anjo que fala com ele. Por que eu sei? Não é mais Jesus, aquela figura que ele viu, resplandecente, que ele narra. Porque a palavra eu te fui enviado me autoriza a crer que foi um anjo. Os anjos são os enviados. Eles são enviados para trazerem mensagens do céu. É enviado para Maria, para falar: vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. É enviado para José, para falar: olha, não deixa Maria não, o que dela está gerado é do Espírito Santo. É enviado para Pedro na prisão, para Saulo, enviado. Os anjos são enviados. Então eu sei que é um anjo. Agora olha a conversa do anjo com Daniel. Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levante sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque Daniel está morrendo de medo. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde o primeiro dia. Quantos dias foram? 21 dias. Daniel, desde o dia primeiro desses 21, você teve resposta. Você foi ouvido no céu e já teve resposta. 21 dias se passaram, não é porque Deus demorou para responder, esperou o seu jejum ficar cumprido. 21 dias se passaram, não é porque precisa ser 21 dias de jejum. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender. Olha bem, aplicar o coração a compreender, abrir o coração, renovar o entendimento, permitir que o novo de Deus viesse sobre ele, foi determinante para que Deus dissesse: vai lá, anjo, vai lá e conta para ele. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, porque ele chorou, pranteou e jejuou, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, porque você falou, porque você liberou algo no mundo natural, porque você disse algo, o mundo espiritual veio para trazer resposta. Importante saber um princípio espiritual: as coisas do mundo espiritual se resolvem pela palavra, não é pelo pensamento. É pela palavra. A palavra tem um poder de construir algo no mundo espiritual. Ela trai o céu para a terra. Por isso que a Bíblia fala que, havendo concordância na terra, há concordância no céu. E eu não posso concordar sem falar. A concordância precisa ser expressa, verbalizada. Ok. Desde o momento em que te puseste a humilhar, desde o primeiro dia, desde a primeira palavra, você foi ouvido e eu vim. Versículo 13. Mas, toda vez que você encontrar na Bíblia mas, e eu acrescento da minha conta: mas, contudo, entretanto, todavia, porque esse mais significa isso. Mas, contudo, Daniel, todavia, Daniel, mas aconteceu algo. Eu fui enviado, mas eu não consegui chegar até você. Eu te fui enviado no primeiro dia.
No primeiro dia, Deus me enviou para te dar a resposta. Olha bem, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha bem o que está escrito aqui. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Não viesse Miguel para ajudar, esse anjo conseguiria chegar a Daniel? Pelo que está escrito aqui, não. Não viesse Miguel, um dos primeiros príncipes, para ajudar na batalha, esse anjo que veio falar com Daniel, não tivesse Miguel vindo em socorro dele, talvez não fossem 21 dias de espera, ou muito mais do que isso. E aí o que eu quero ensinar para você? Há uma batalha no mundo espiritual. Quando a Bíblia fala, na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Está falando de seres espirituais da maldade. Está falando de anjos caídos, anjos que originalmente foram formados para o louvor da glória de Deus, anjos que originalmente foram formados para serem aqueles que iam adorar a Deus, assistir diante de Deus e trazer revelações para nós pelas informações de enviar, de chegar, de vir, de trazer recados. Um terço deles virou demônio. Não preciso falar aqui com profundidade, nem dá tempo, mas eu te desafio a buscar informação. Vá para os cursos, vá para o SILC, o Seminário Intensivo de Libertação e Cura, que a pastora Tânia faz, que dura 5 dias. E que de segunda a sexta você vai ser bombardeado com informações espirituais, vai ser atendido, vai ser cuidado. Vai para lá, vai para o SILC. Dezembro temos uma edição. Em outubro já estamos com as vagas quase que esgotadas. Se tiver 1, 2, 3, e se você quiser, corra hoje para saber se tem. Porque, na verdade, eu acho que já encerrou, eu tenho a informação de que estamos lotados. Mas eu preciso te dizer agora algo. Não tem como tratar heranças espirituais. Não tem como tratar legados geracionais. Não tem como tratar históricos de derrotas que são repetidas por anos em uma família. Não tem como mudar a história de uma nação. Não tem como mudar a história de uma cidade sem contar com o que existe no mundo espiritual também. Existe uma batalha no mundo espiritual. Luz e trevas estão guerreando no mundo espiritual por esse mesmo assunto. Mas o que move o mundo espiritual é o mundo natural. Por que que o anjo só foi enviado quando Daniel começou a querer a informação? Porque é o mundo natural que abre a porta para o mundo espiritual. Eu falei para você ontem que a luz entra, porque eu escolho a luz, mas eu tenho que ter uma ação para a luz. Eu falei que até Jesus fala, eis que estou à porta e bato. E na carta aos Efésios, quando fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais, está falando de patentes espirituais. Está falando de níveis de autoridade. Se você olhar para um exército, você vai entender o que é nível de autoridade. Isso, põe essa mesa mais para frente para mim, por favor. Obrigada. Se você olhar para um exército, você vai entender o que é nível de autoridade. Você vai entender que existe o soldado que começa a sua carreira quase que soldado raso, como falamos. Depois você sabe que tem um cabo, depois tem um sargento, depois tem um tenente, até chegar num general, que é o comandante do exército, tem níveis espirituais. Níveis de autoridade. No mundo espiritual existem níveis de autoridade. Existem patentes espirituais. E os principados são os maiores no mundo espiritual. Principados são seres espirituais da maldade que estão em governo de nações.
Quando Daniel fala o príncipe da Pérsia, ele está falando de um principado que governa na Pérsia. Ele está dizendo assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então foi enviado um tenente, vamos dizer assim, e aí do exército contrário veio um general. E o general disse para o tenente: você não vai chegar com a informação. Ah, então existe uma hierarquia e autoridade, e essa autoridade funciona no mundo espiritual? Funciona. Quando você vê em igrejas manifestação de um demônio com incorporação, ou endemoniamento, vamos chamar assim, uma possessão, você está vendo mais ralo, a ralé, você está vendo o soldado raso. Quando você vai ver dominadores de regiões do crack, a Cracolândia, aqui não prospera nada, nada avança, nada adianta, tudo é sujo, tudo é podre, tudo tem aparência de imundícia, ninguém consegue, pinta as paredes, no dia seguinte elas estão pichadas. Você não consegue ver casas sem janelas quebradas, você vai ver muitos animais na rua. Ali é uma região de domínio espiritual. Nações são dominadas espiritualmente por príncipes. Mais alto o governo, mais ampla a área de atuação. E eu comecei falando para você aqui ontem que nós temos uma nação mergulhada em heranças espirituais malignas. Quando esse assunto é tratado numa igreja, como está sendo tratado aqui, não com uma denominação, porque aqui temos pastores de vários lugares, aqui nós temos uma unidade do corpo de Cristo. Quando isso é tratado dessa forma, nós temos um rebuliço no mundo espiritual acontecendo. Porque aquilo que falarmos e aquilo que orarmos neste lugar vai influenciar a nação, não vai influenciar só a sua vida. Você vai arrebentar estruturas do inferno que estão dando cobertura para as trevas prosperarem nessa nação. Começa na sua casa, na sua família, mas avança para alcançar outras famílias e outras gerações. E aí eu quero que você entenda o seguinte: há uma guerra no mundo espiritual? Sim. Por que há uma guerra no mundo espiritual? Porque há uma legalidade no mundo espiritual. Porque os príncipes que vieram sobre Daniel, ou os demônios que vieram sobre Daniel, que impediram a chegada da informação, eles têm legalidade naquela área. Eles têm autorização legal, como se fosse uma procuração para agir naquela área. É o território deles. Você vai ver Jesus fazer expulsão de demônios várias vezes. Todas as vezes o demônio vinha até Jesus. Não tardou, entrou na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. O demônio vinha até Jesus e Jesus expulsava. Mas você vai ver um caso na Bíblia que o demônio não veio até Jesus. Jesus foi ao território dele. É o endemoniado gadareno. Por que Jesus foi lá? Jesus deixou os seus discípulos, atravessou sozinho o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, e chegou em Gadara. Por que Jesus foi até lá? Por que Jesus não esperou o demônio vir até ele? Eu disse ontem que todos que querem vão a Jesus. Porque aquele demônio era territorial. Na verdade, aqueles demônios, havia uma legião. Ali era uma legião. É o único caso que Jesus pergunta qual é o seu nome. Não é porque ele quer um nome, identidade de um demônio. Não, ele não nos ensina a perguntar nome para saber identidades de demônio. Ele perguntou nome para ensinar número para nós. Qual é o seu nome? Legião. 3.000 porcos haviam naquele lugar. Havia uma proibição legal de Deus. Deus, quando deu as leis, ele deu leis civis, leis cerimoniais, leis morais, leis espirituais e deu leis de saúde também. E uma das leis que ele deu para proteger o seu povo, não ter infecções, não ter doenças, foi não comer carne de porco. E um homem criava, ou muitos homens, não sei, criavam 3.000 porcos. Certamente não era um hobby. Ah, eu amo um porquinho. A Pepa, a porquinha Pepa, e eu vou cuidar da Pepa. Não. Havia uma cultura comercial.
Os porcos eram criados para serem vendidos. Era um negócio que Deus não abençoava e abominava, porque era uma desobediência. Por que Jesus precisou ir até aquele lugar? Porque aquele era o território onde começou a haver toda a manifestação do mal, e um demônio de alta patente pôde se instalar naquele lugar e ter seus liderados, a sua legião ali. O que é visível no mundo espiritual é o porco. O que é invisível é a legião de demônios, mas o que é mais invisível é o príncipe que está sobre aquela região, está sobre aquela área. Por que Jesus autoriza que os demônios entrem nos porcos quando eles pedem? Porque era a causa, era a razão pela qual os demônios estavam ali, e ali Jesus dá um checkmate. Mata os porcos, acaba o ambiente espiritual ou o corpo que o demônio precisa para agir no mundo natural. Porque também outro princípio que eu vou te ensinar aqui, um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso o homem precisa ter uma casca, ele é um espírito, mas ele precisa ter uma casca para poder agir no mundo natural. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra? Sim, por isso o Filho de Deus precisou vir em carne. Por isso o Espírito Santo, como cantamos aqui, chamamos, incorpora a igreja. Por isso os demônios precisam de corpos. E aí Jesus ordena e os porcos se precipitam no despenhadeiro e caem todos no mar. E acaba o negócio ilícito naquele lugar, termina o ambiente espiritual para vir o demônio naquele lugar. Mais uma lição para você: sem causa não se cumpre, sem causa não se cumpre. Acabou, o homem ficou bom, vai para casa. Jesus sai daquele lugar, sai daquela região. Então aquilo que fazemos aqui no mundo natural tem uma interferência que começa primeiro no mundo espiritual. E no mundo espiritual existem níveis espirituais. Mesmo que alguém não fique endemoniado na sua casa, ela pode estar sob a influência desse mundo espiritual. Nós achamos que há uma influência só quando vemos alguém possesso gritando pelos cantos da casa, mas não é isso. A influência ela pode vir sob forma de opressão maligna. Uma opressão maligna capaz de alterar o comportamento de uma pessoa. Levá-la a ser um usuário de drogas, levá-la a ser violento, levá-lo a praticar coisas que não praticaria sem uma influência espiritual maligna. Por isso que Jesus fala, eu vim para libertar cativos e oprimidos. Cativos e oprimidos, cativeiro é uma forma de manifestação demoníaca. Estava dentro dos porcos. Opressão é uma influência maligna que pode vir sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre uma região. Você pode não ver nenhum dos homens possessos e eles estarem todos sob influência maligna, produzindo o mal que produz numa nação. Por influência espiritual maligna que está exatamente sobre aquela área, as coisas podem acontecer. Ontem, você viu no Novo Testamento, não é velho, no Novo Testamento, Jesus falando para aqueles fariseus, ai de vós, ai de vós, ai de vós, até chegar numa hora em que ele diz, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda imundície. E ainda dizeis, quando adornais os túmulos dos profetas, edificais os túmulos dos justos, dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Jesus diz, assim vocês estão testemunhando, vocês estão testificando que sois filhos dos que mataram os profetas. E você viu como termina a história? Depois dele dizer, vocês vão repetir tudo. Ele diz assim, sabe por quê que vocês vão responder por essa história? Vocês vão fazer também a mesma coisa, vão repetir os mesmos erros, para quê? Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a face da terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste, entre o santuário e o altar. Então está falando de gerações, está falando de um sangue que vem sendo acumulado, e que como a raiz de uma árvore, uma raiz de iniquidade brota em cada geração.
E vai essa raiz escondida pela terra e daqui a pouco brota em 4 gerações. E se em 4 gerações ninguém confessar, ninguém colocar na cruz do Calvário que hoje temos e que não tinha naquele tempo até Jesus ir para a cruz. Se ninguém colocar essas raízes de iniquidade que vão brotando por famílias, que vão brotando por gerações, elas vão contaminando cidades. O sangue derramado contamina lugares. O sangue derramado contamina lugares também. Não contamina só famílias. Não é só a família daqueles filhos de fariseus, ou dos fariseus, filhos dos que mataram os profetas. Contamina cidades, contamina gerações, contamina nações. E quando você começa a fazer a limpeza da sua casa, imagine uma nação que tem como se fosse um chão de sangue. Vamos falar do sangue derramado, que é a única coisa que eu vou aprofundar hoje. Quando você fala do sangue derramado, imagine um sangue derramado sobre uma varanda. Imagine que tem ali muitos litros de sangue derramado. Mas aí você tem entendimento espiritual que precisa limpar a sua história. E depois você tem entendimento espiritual que precisa limpar a sua família. E aí é como se você fosse lá com um detergente espiritual. Pela confissão, esse detergente funciona. E você vai limpar 1 metro quadrado daquela varanda. Ah, existe uma possibilidade de ficar ali naquele lugar sem pisar no sangue, porque uma área foi limpa. O que isso vai produzir? Aquele cara que está do lado, aquela família que está do lado, que derramou sangue também, vai olhar para você e vai dizer: nó, tem um lugar limpo aqui. É possível ter um lugar limpo, eu vou limpar minha área também. Começa a influenciar outras pessoas e outras famílias. A luz, quando ela chega, ela vai clareando a volta. É como um telhado que você quebra um pedaço e a luz começa a entrar. Vai acontecer na sua família. Você tem uma família numerosa, mas você resolve os problemas geracionais que se referem a você. Sabe o que vai acontecer? Aquele irmão seu que não é beneficiado pela sua confissão, porque a sua confissão ela tem uma linha direta. Os seus descendentes e ascendentes. Você confessa o pecado dos ascendentes, resolve a sua vida, resolve com o seu pecado também confessado, resolve agora a linhagem futura. Mas aquele teu irmão que não é beneficiado por essa confissão, porque não é uma linha reta com você, ele vai ser influenciado pela luz que está em você e vai acabar sendo alcançado pelo Evangelho também. É assim que tem sido. Por isso que os príncipes da maldade, eles se movimentam e eles não querem que você tenha um entendimento espiritual dessas coisas. Porque eles não perdem uma pessoa, eles perdem uma família, não perdem só uma família. Eles perdem aqueles que convivem com essa família. E aí vem outra família, e quando a outra família vem, vem a outra. E quando a outra vem, a cidade vem. A nação vem. Edificarão cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Eu falei que no mundo espiritual as coisas acontecem pela palavra. A confissão de pecados, a concordância com a confissão de pecados, é que vai fazer a alteração do quadro espiritual. Quando a palavra de Deus diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, o que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera. Não está falando de Deus. Nada fica encoberto diante de Deus. Nada é possível ser encoberto diante de Deus. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quando Deus está falando, aquele que encobre jamais prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia, ele está falando da confissão de um para o outro. Ele está falando daquilo que ele fala no livro de Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes sarados. Interessante, eu quero ler com você o livro de Tiago, porque é muito importante que você tenha uma percepção que existem coisas que só são resolvidas espiritualmente.
não são resolvidas naturalmente. Na carta de Tiago, você conhece o texto? 5:13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Pode, por sua eficácia, muito pode a súplica do justo. Você leu esse texto muitas vezes na sua vida, como eu também. Muitas vezes batemos os olhos nisso, falamos, pregamos. Eu quero que você entenda espiritualmente esse texto. Não é apenas a letra, o logos, mas é o rema de Deus. Eu quero que você entenda a revelação que tem aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Aqui está dizendo, olha, é orando, e oração é algo espiritual, que você vai trazer um quebrantamento para o seu coração. Ou vai trazer um bálsamo para o teu coração. Ou seja, o teu sofrimento pode ser resolvido espiritualmente. Primeira informação. Está alguém alegre? Cante louvores. Ah, você está alegre? Manifeste no mundo espiritual, porque o louvor é adoração. Manifeste no mundo espiritual a alegria que tem no seu coração. Manifeste a tristeza, suplicando, pedindo, orando. E manifeste a alegria, adorando e agradecendo. Espiritualmente, faça ou bem ou mal, quando você estiver bem ou mal, faça alguma coisa espiritual. É isso que está escrito aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Olha, oração espiritual também. Os presbíteros da igreja vão fazer a oração e vão ungí-lo com óleo. Vão fazer a oração e vão ungí-lo com óleo em nome do Senhor. O óleo é apenas o fruto da oliveira. O azeite é o fruto da oliveira. Consagrado ao Senhor, pode ser uma ferramenta poderosa para quebrar o jugo da enfermidade, é o que está escrito aqui. Agora, como que um azeite passado sobre uma pessoa vai quebrar o jugo da enfermidade? Espiritualmente, é sobrenatural. É Joe, sabe o que é Joe? É de outro mundo. Aí continua. Faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Ah, então aqui está falando de uma enfermidade que os presbíteros da igreja podem orar por ela, podem trazer um azeite consagrado ao Senhor e em nome do Senhor orar pela cura. E a oração da fé, de crer que o azeite vai trazer a virtude do Espírito Santo. E a oração da fé, de crer que o Deus Todo-Poderoso escuta as orações, vai curar o enfermo. Aqui está falando do tipo A da enfermidade. Mas quando o texto continua, oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. PT, saudações, acabou a enfermidade. O presbítero orou, ungiu, o Senhor ouviu e o Senhor levantou o enfermo. Acabou. Mas continua. E, se houver cometido pecado, serão perdoados. É a oração do presbítero e a unção com óleo que perdoou o pecado? Não. Aqui está falando de outra enfermidade. Aqui está falando, se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serem curados. Tem outro tipo de cura para outro tipo de enfermidade. Agora é a enfermidade B. A enfermidade A, o presbítero chega, ora e unge e resolve. E o Senhor levanta. A enfermidade B, que não é resultante de problemas físicos, mas é resultante de problemas espirituais, pecados escondidos, pecados não confessados. Ah, para essa enfermidade, o azeite não vai funcionar. Para essa enfermidade, a oração do presbítero não vai funcionar. Para essa enfermidade vai funcionar a confissão. Você entendeu, igreja? Se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serem sarados uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros.
para serem sarados. Eu falei para você ontem que nós temos duas situações espirituais. Nós temos uma situação que vai resolver a nossa eternidade. E nós temos outra situação que vai influenciar na vida aqui agora. Quando você se arrepende, no momento em que você vem aqui à frente, no meio de uma pregação, você começa a ser tocado pelo Espírito. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Terminou o culto, faz o convite ou o apelo, como dizem. E aí a pessoa vem à frente, vem com o coração quebrantado, disposta, decidida a entregar isso ao Senhor. Nessa hora está resolvida a vida eterna dela. Cantamos tanto no passado um hino do cantor cristão: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É hoje. Naquela hora que o ladrão da cruz fala que ele quer o paraíso, naquela hora ele ganha o paraíso. E eu tenho dito que o paraíso não foi inaugurado por religiosos, foi inaugurado por um ladrão. Mostra que Jesus veio para salvar o perdido, aquele que tem reconhecimento de que é perdido, não é? Mas a vida eterna é algo que vai durar milhões e milhões e milhões e bilhões de anos. Só que aquele ladrão da cruz morreu imediatamente. Mas você vem aqui na frente, se converte e vai andar ainda 40, 50, 60 anos sobre esta terra, antes de ser recolhido para a sua vida eterna com Deus. Ela começa aqui, a eternidade começa aqui agora. Mas a plenitude vai ser quando for revelado a totalidade de quem é Jesus para você. E aí este tempo de caminhada na terra, ele tem a possibilidade, se os pecados não forem confessados, de trazer a atuação do mal. O que vem para matar, roubar e destruir pode tocar ainda. Pode tocar ainda. Nós vimos ontem, no texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo faz uma oração para o inimigo tocar na carne, para deixar o espírito salvo. Mostrando que são dimensões diferentes que podem ser tocadas. Então, existe alguém que pode ter uma enfermidade na carne e ter salvação? E essa enfermidade na carne ser demoníaca? Tem. Existem pessoas que por pecados não confessados têm enfermidades na carne. Pastora, se eu nunca quiser confessar o meu pecado diante dos homens, para que haja oração de concordância e desligue do mundo espiritual a minha história, eu quiser ficar de boca calada, tiver apenas com Deus, essa confissão interior, meu coração, meu pensamento, eu perco a salvação? Não. Você não perde a salvação. Mas a sua vida eterna a sua vida abundante fica comprometida. Você vai ficar remando, sem conseguir chegar no ponto espiritual que você poderia chegar se abrisse a boca e confessasse. Eu posso ficar calada e ter salvação? Posso. Então eu escolho ficar calada. Tem mais um complicador. Quando você fica calada, você também compromete 4 gerações. Porque o seu pecado encoberto gera uma herança para 4 gerações. O seu pecado confessado liquida a questão da herança que as gerações futuras terão. Quando você fala de heranças, é mais importante você saber que a partir de você é construída uma herança até do que aquela que você recebeu. Sabe por quê? Porque a que você recebeu vai influenciar 30% na sua vida. 70% é o que você faz. E vai dar 30% para outra geração. E eu falei que ia falar de sangue. O primeiro texto que eu mostrei para você sobre maldição. Deus amaldiçoando Caim. Chega para Caim e fala: cadê o teu irmão? E Caim responde para ele: acaso eu sou tutor do meu irmão? E aí Deus fala para Caim: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue do teu irmão.
O outro texto que eu falei para você é no final do Velho Testamento, Deus dizendo que enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia dele, o julgamento final, para que ele convertesse o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não ferisse a terra com maldição. Nos 2 versículos tem a palavra terra, terra. Tem a palavra terra. Terra, nação, terra, continente, terra, lugar de habitação. E nós temos um histórico, todos nós. Vocês vão saber muitas coisas sobre herança. Vão ouvir, vão receber informações nos seminários, vão assistir os vídeos, vão ser instruídos pelo Espírito Santo, heranças de toda a natureza, heranças de furto, heranças de promiscuidade, heranças de vícios e heranças de tantas e tantas coisas, loucuras, idolatria, produzindo solidão, produzindo deficiência espiritual. Mas nós não temos tempo para falar de tudo isso. Isso exige um tempo e uma profundidade que nós não podemos ter numa manhã aqui. Mas eu quero falar de 2 situações para você. Porque temos caminhado longos anos nesse caminho e eu tenho visto cada vez que atendo uma pessoa, cada vez que escuto alguém, que recebo um e-mail, que um conselheiro atende, conta o que aconteceu, porque no Silk eu ministro a palavra, há uma equipe de conselheiros que fazem o atendimento. Aqui nós temos 2 conselheiros deste ministério. Aliás, eu quero que eles se identifiquem, fiquem em pé e virem para trás, esses conselheiros. Vamos, meu irmão, esperando o que para ficar em pé? Olha só. São os médicos que atendem os pacientes espirituais no Silk. 2 dos muitos que temos lá. E aí, quando eu falo temos visto, porque ele vê, ela vê, e os conselheiros veem, e todos aqueles que atendem. E eu, em especial, que recebo tanto e-mail com informação, com histórias, temos visto que o sangue derramado nos abortos, o sangue derramado nos abortos nesta nação, tem marcado gerações. Espíritos de morte têm agido nesta nação, matando sonhos, matando projetos, matando jovens, matando legados, matando ministérios, por causa de um sangue derramado encoberto. Se Deus chegasse para uma pessoa que praticou aborto e falasse assim para ela: cadê o bebê que eu mandei para o seu ventre? Mesmo quando você era doidão, você era doidona, você não tinha responsabilidade nenhuma, não era casado, mas eu mandei uma criança para o teu ventre. Porque eu que gero filhos, eu que gero vida. Eu que mando vida para a terra. Cadê o filho que eu te mandei quando você tinha lá seus 18 anos? E você, inconsequentemente, optou por uma pílula do dia seguinte. Ou, inconsequentemente, optou por uma injeçãozinha de Citotec. Ou foi até para uma clínica de aborto fazer uma curetagem. Cadê o filho que eu te mandei? E a resposta pode ser: eu não sei, faz tanto tempo, eu era muito jovem, eu era muito inconsequente, eu não sei do que você está falando, Deus. A resposta de Deus será: o sangue do filho que eu te dei clama da terra minha. E agora você é maldito por sobre a terra, por derramar na terra o sangue do teu filho. O histórico de aborto nessa nação é terrível, sabe por quê? Porque o histórico de promiscuidade é terrível. Porque a prática do sexo irresponsável é terrível. Porque a promiscuidade sexual que vem para os jovens é terrível. Porque uma cultura de promiscuidade, ela gera 2 coisas: ela gera aborto e gera filho bastardo. Gera filhos sem pais. Os meninos de rua que estão aí, que precisam ser acolhidos, eles são filhos sem pais, são filhos gerados na promiscuidade. E dificilmente encontramos uma família, eu até hoje não encontrei, uma família que não tem um histórico de sangue derramado por amor.
Pode não ter um homicídio que seja visível, que encontre um corpo, que todo mundo fique sabendo, que vire escândalo no jornal, mas o aborto que é feito escondido, secreto, lá naquela clínica, é outra história. Ou o chazinho da vovó. E o aborto produzido numa geração, ele pode trazer enfermidades graves, pode trazer câncer, tumores em qualquer área do corpo. Pode trazer consequências iguais para 4 gerações. Rebeca estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Rebeca chega para o Senhor e fala, o que é isso? Estava perturbada com aquele volume enorme de barriga, com aquela pressão de barriga. O Senhor responde para Rebeca, tem 2 gerações no seu ventre? Não. Ele responde, tem 2 nações no seu ventre. Tem 2 nações. Ele não fala tem 2 meninos, ele não fala tem Esaú e Jacó, ele não fala tem gêmeos, ele fala tem 2 nações. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta a nação de Israel. Um aborto é um aborto de filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tatataranetos, dos tatataranetos. É algo que vai influenciar numa cadeia geracional. É o sangue derramado de gerações no ventre. E aí você vai encontrar, quando atende uma pessoa, ela contar que tudo morreu na vida dela, tudo deu errado. Tudo morreu. Mortes prematuras na família, filhos enterrados precocemente. A resposta está aí. E os abortos são os pecados mais secretos, mais ocultos que você pode imaginar. Porque ninguém chega em casa depois de fazer um aborto, reúne a família e fala, abortei. Pode fingir que tem uma dor de cabeça, vai passar mal, ficar 1 dia, 2 dias em cima de uma cama e ninguém vai saber. Pastor, eu não sei nenhum histórico familiar meu de aborto. Você, pelos sintomas, você descobre a causa. Nariz escorrendo, tosse, espirro, sintoma de gripe. A causa, derramamento de sangue, vai dar os sintomas de mortes prematuras, de acidentes frequentes, de perdas financeiras frequentes, mortes de ministério, mortes de projetos, mortes e mortes e mortes e mortes. Pastor, eu nunca fiz aborto. Eu acompanhei uma pessoa que fez. Tem problemas? Igual. Eu falei para você que o mundo espiritual é legal. Imagine um homicídio. Imagine um homicídio de uma criança. Um infanticídio. Imagine que você vá matar uma criança e alguém vá te acompanhar para você matar uma criança. Você acha que não há cumplicidade nisso? Eu vou matar, você me acompanha para eu matar hoje a minha criança? Pastora, eu não acompanhei, eu não tive cumplicidade de participação do ato em si, eu apenas emprestei o dinheiro. Porque ela ia para uma clínica clandestina perigosa, a barriga já estava de 3 meses, já ia ter que tomar uma anestesia, fazer uma curetagem, e eu fiquei com preocupação com a minha colega de trabalho, porque ela podia morrer naquela clínica clandestina, e eu emprestei o dinheiro. Tem problema? Igual, igual. Imagine, você tem uma criança de 3 anos, e fala, olha, eu vou matar essa criança, eu vou levar numa clínica para matar essa criança, e eu não tenho dinheiro para pagar um médico para matar com uma injeção boa. Eu só tenho dinheiro para pagar um açougueiro para dar uma facada no pescoço dela. Então, você me empresta dinheiro para eu matar direito? Igual, você está financiando a morte. Consequências espirituais iguais para quem vai e mata a criança. Pastora, eu não consenti, eu não financiei, eu não ajudei, não participei, eu fiquei quieta. O assunto era aborto na minha sala de trabalho e alguém falou que ia fazer e eu fiz cara de paisagem. Não interferi nem sim nem não, porque eu não queria me comprometer, não é amiga minha, não é do meu relacionamento. Tem problema? Igual, 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 cumplicidade igual. Você é cúmplice pela omissão. Você escuta alguém dar notícia de um crime. Vou matar uma criança. E você faz cara de paisagem. E não faz absolutamente nada para tentar impedir, pelo menos.
O homem, ele diz assim: pastora, eu não ia criar mesmo, era uma namoradinha da minha juventude, não ia casar também. E eu deixei ela decidir, a escolha dela. Se ela quisesse ter a criança, eu ia sustentar, ia cuidar, ia amparar. Mas ela escolheu abortar e eu deixei ela livre na escolha. Ah, é? Imagine se você tem com ela uma criança de 5 anos de idade, e aí ela chega para você e fala: eu vou matar, eu resolvi que eu não quero mais, eu vou matar. Você fala: você que sabe. É você mesmo que cria, você mesmo que vai ter trabalho. O mundo espiritual é legal, a cumplicidade, a omissão, a participação de alguma maneira traz respostas iguais. Por isso que o aborto tem sido algo terrível na nação brasileira. Porque dificilmente você vai encontrar uma família que não tem uma história de uma empregada que engravidou e a patroa, porque sabia que o filho era filho do patrão, não levou aquela empregada para uma clínica de aborto. Dificilmente vai encontrar uma família de ímpios que o filho engravida a namorada e que a mamãe chega para ele e fala: olha, vamos dar um jeito, tem um remedinho. Vocês são tão novinhos os dois. Não é hora de assumir responsabilidade de casamento. Um remedinho para seu namorado não faz mal nenhum. É só o sangue. É só o sangue que tem lá dentro. Interessante, igreja, que os defensores do aborto nesta nação, existem várias correntes de defesa do aborto, e talvez a mais forte delas seja a científica. A ciência sem Deus é o conhecimento, é o fruto do conhecimento do mal, não é o fruto do conhecimento do bem. É aquela árvore do Éden. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Conhecer o bem é conhecer ciência com Deus. Conhecer o mal é conhecer a ciência sem Deus. E os cientistas que comeram do fruto do mal, do conhecimento do mal, eles defendem o aborto dizendo que não há vida. Há apenas células que vão formar vida. Mas esses mesmos cientistas ficam ricos vendendo embriões porque eles sabem que há vida. Eles sabem que há vida. E uma nação que permite aborto, uma nação que aprova aborto pela lei, uma nação que tem como natural o aborto, essa nação está manchada de sangue. E as coisas vão sendo abortadas na nação até os governos, até a política. Vão sendo abortados e abortados e abortados e abortados. Eu falei que o segundo texto é que viria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A desonra aos pais, a rebelião dos jovens, a vida que hoje a juventude, na sua maioria, leva, tem sido a causa também de contrair uma herança espiritual maligna, de adquirir uma herança espiritual maligna. Quando Deus fez os 10 mandamentos, o trono dele desceu. Ele escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra. É a lei maior espiritual que tem. Não tem lei maior do que os 10 mandamentos. E eles não vão passar. E Deus coloca lá nos 10 mandamentos: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E ele coloca lá nos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe. E ainda vem uma informação adicional que Moisés acrescenta: para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem. Aí eu falei que ia falar sobre esses 2 textos. Os abortos geram mortes, os abortos geram prejuízos, os abortos geram falências, os abortos geram doenças, os abortos geram toda sorte de ação maligna em uma nação. A rebeldia, a rebelião, a desonra aos pais também gera. Sabe por quê? Porque nós nos convertemos quando estamos maduros, mas aquilo que fizemos antes da nossa conversão, na nossa juventude, aquelas encrencas que arrumamos antes da juventude, que não tratamos com arrependimento e confissão,
elas estão contra nós ainda. Você viu ontem que no mundo espiritual não se aplica as leis da física. Tempo e espaço não existe. Você pode ter feito a sua encrenca lá em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Aqui tem uma aquidauanense, ela se identificou para mim lá no banheiro. Você pode fazer a sua encrenca em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, no ano 60. E você em 2018 está em Bauru, Convertidinha da Silva. Aleluia, ela se identificou ali. Você está em Bauru, Convertidinha da Silva. Mas se você não tratou aquele pecado que não foi confessado, da sua rebelião com os seus pais lá na juventude, você pode não ter vida abundante. E as gerações futuras também não. E aí eu quero dizer para você, nessa manhã, a nossa história não começa aqui. A nossa história não começa no dia de hoje. A nossa história começa desde a nossa concepção. Quem foram os nossos pais? O que eles viveram? As gerações anteriores? Quais foram as circunstâncias que fomos gerados? Dentro de uma aliança de casamento? Fora de uma aliança de casamento? Teve uma bastardia que parece que terminou porque os nossos pais, mesmo gerando um filho, foram ao altar e se casaram? Não, pecado não anula com cerimônia de casamento. Pecado anula com confissão e arrependimento. Filhos gerados no noivado, filhos gerados no namoro, pecados. Casamentos que foram desaconselhados pelos pais, pecado. Desonra aos pais, pecado. A construção de uma nação, ela é feita por gerações, sim. E ela é tratada por gerações individualmente, mas abençoando gerações. O texto que a pastora Paula leu aqui, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para salvar, para curar, para libertar, para edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Mas não é automático. Não é porque eu canto Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, que Ele vem e transforma tudo isso em minha vida. Ele vem para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E pela confissão do pecado, eu vou abrir a minha boca. Pelo convencimento do pecado, eu vou abrir a minha boca. E quando eu abrir a minha boca, quando eu confessar, aí vai se cumprir. Aí vai se cumprir a eficácia da cruz para me limpar e me purificar. Não é só para me dar a vida eterna. Não é só para me dar a vida eterna, é para me limpar e me purificar. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, na verdade, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui há uma partícula condicional, se confessarmos os nossos pecados. As portas abertas pelas gerações que antecederam Daniel foram fechadas pela confissão de Daniel. O mundo espiritual não queria que ele tivesse entendimento disso. Os principados que governavam aquela nação não queriam que Daniel abrisse a boca. Por quê? Porque quando a confissão acontece, a procuração é retirada da mão do inimigo. Ele é enfraquecido.
A partir da confissão, sai da jurisdição das trevas. Se andarmos nas trevas, não vai acontecer nada. Andarmos nas trevas, andarmos no oculto, no encoberto, no escondido. A partir do momento que andamos na luz, tiramos da jurisdição de Satanás e entregamos nas mãos do Senhor. Quando saímos da jurisdição de Satanás e entregamos nas mãos do Senhor, aí começa a haver a interferência da luz. E a confissão de pecados é que vai mudar e cancelar espiritualmente todos os legados geracionais. É que vai modificar e cancelar espiritualmente todos os legados que também podem vir sobre a sua vida e a partir de você para as gerações futuras. É a confissão que vai fechar a porta que foi aberta para o inimigo. Eu falei para você que falaria sobre Abraão, eu vou falar muito rapidamente. Porque eu quero falar que Deus não faz acepção de pessoas. As leis de Deus, elas são aplicáveis para todos. Passarão os céus e terra e elas não passarão, e elas são imutáveis. As tábuas da lei estão na Arca da Aliança, no tabernáculo do céu, está escrito em Apocalipse. A Arca da Aliança está no tabernáculo do céu. Antes de publicar as leis dele, antes dele descer do céu, ir ao Monte Sinai e escrever as leis dele em tábuas de pedra, essas leis já estavam no coração dele. Quando Deus fala, eu sou o que sou, quando Deus fala, eu não mudo, em mim não há mudança nem sombra de variação, ele não mudou a partir do Monte Sinai. Ele sempre foi o que ele é. Ele não tinha publicado ainda a lei da desonra dos pais aos filhos, mas o dia que Cã viu seu pai nu e expôs a nudez de seu pai, ele disse, maldito seja Canaã. Canaã é filho de Cã. Visitar a iniquidade dos pais nos filhos por causa da desonra do filho ao pai. Cã desonrou Noé. Canaã foi amaldiçoado por Deus, porque Cã desonrou Noé. Ali está a aplicação da lei, independente da lei ter sido publicada. Deus não havia ainda dado os 10 mandamentos. Não havia falado que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. E Abraão, ainda era Abrão. Ele foi para o lugar onde não deveria ir, ele foi para o Egito. Em Gênesis capítulo 12, conta a história dele. Ele foi chamado por Deus, saiu da sua terra, da sua parentela. Mas havia fome em Canaã e ele foi para o Egito. E lá no Egito ele entregou a sua mulher para Faraó. Entregou a sua mulher para Faraó. Faraó foi enganado por Abraão. E essa mulher ficou com o Faraó há muito tempo, até que Faraó descobre por causa da mão de Deus pesando sobre o Egito. E aí Faraó vai devolver a mulher para Abraão. Faraó chega para Abraão e fala, o que fizeste? Porque me disseste que ela era tua irmã, eu a tomei para ser minha mulher. Ele mentiu que era irmã dele. Faraó pensava que era o cunhado, depois descobre que não é. E aí Faraó devolve a mulher, entrega para Abraão e Abraão vai embora, volta para a terra de Canaã, o lugar da bênção. Saiu do lugar da bênção, foi para o lugar do engano, da mentira. Qual foi a consequência espiritual disso? 430 anos de cativeiro de um povo no Egito. 430 anos um povo ficou cativo. 4 gerações de 100 anos. 4 gerações de 100 anos. Ficaram presas no Egito. Por quê? Porque Abraão, sem saber que nos 10 mandamentos estava escrito, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, foi atingido por essa lei. A lei funcionou para ele. Davi também viveu num tempo em que não tinha cruz, não havia ainda a possibilidade de você ser liberto das heranças espirituais, deixar heranças malignas. Mas Davi entendia o princípio da confissão. Porque quando ele é confrontado no seu pecado, ele fala, pequei contra o Senhor, ele confessa o pecado. Ele foi confrontado pelo profeta. O peso e o preço e a consequência do pecado dele para as gerações futuras foi morte de filhos, abuso sexual, incestuoso, estupro, rebelião de filhos. O preço foi pago.
não havia cruz, e ele teve que pagar o preço. Eu quero citar esses dois exemplos para te chamar a atenção para duas coisas. O princípio da equidade. A Bíblia diz que Deus julga os povos com equidade. Equidade é um juízo igual, imparcial. Mesmo peso, mesma medida. Decisões iguais para casos semelhantes, decisões equânimes para casos análogos. Se Deus trata Abraão assim, se Deus trata Davi assim, por que para mim vai ser diferente? Porque haverá um tratamento diferenciado. Se Rebeca perdeu os filhos porque levou um filho a desonrar um pai, perdeu Jacó que foi embora, ficou 20 anos longe dela e ela morreu longe dele. Perdeu Esaú porque Esaú começou a fazer tudo errado. Rebeca perdeu os 2 filhos porque levou Jacó a mentir para Isaac, para pegar a bênção da primogenitura do irmão. Rebeca perdeu 2 gerações, porque não viu os netos. Os netos de Rebeca, os filhos de Jacó, os 12 patriarcas de Israel, nunca foram aos braços dela. E aí, tudo isso tem que me ensinar alguma coisa. Eu tenho que olhar para isso e dizer, se Deus julga os povos com equidade, a minha prática vai influenciar do mesmo jeito que influenciou a prática dos heróis da Bíblia. São heróis? São. São apontados como ícones de fé? São. Mas Deus disse, eu tenho o meu juízo igual para todo mundo. E no mundo espiritual as coisas funcionam assim, elas são legais. Eu vou orar, vou jejuar e vai quebrar isso tudo, eu vou sair, eu quebra nada, você não quebra a maldição, é a maldição que te quebra. Você confessa pecados pessoais e você confessa pecados geracionais. E quando você faz isso, faz para alguém que tenha link com o céu, porque é a oração do justo que pode muito em seus efeitos. E o justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Ore com um justo. Não está escrito, confesse o seu pecado à pastora Paula, ao pastor Júnior. Confesse uns aos outros. Não está escrito, confesse só para a pastora Tânia e Tereza. Confesse uns aos outros. Confesse uns aos outros para ser curados. Alguém que seja outro, que tenha conexão com o céu. Procura alguém. Procura no seu ministério, um líder seu, um líder espiritual, uma irmã de fé. E vá fazer um mapa da sua casa, da sua família, e vá colocar isso diante de Deus. Agora presta atenção. Confissão sem arrependimento não é mais do que uma reza. O arrependimento é a dor de haver ferido o coração de Deus. Pastora, quando se trata de família, como é que eu posso ter arrependimento? Olha para Daniel. Daniel ora e fala, meus pais transgrediram os teus mandamentos. Meus pais fizeram mal diante do Senhor. Meus pais não ouviram os profetas. Ele fala constrangido aquilo que os seus pais fizeram. Não é você chegar e contar assim, meu avô foi um matador de aluguel, decapitou o povo, meu avô era caba-macho. Isso é contar histórias. Os fariseus fizeram isso diante de Jesus. Meus pais mataram os profetas. Os fariseus chegam e dizem, nossos pais mataram os profetas, isso é uma notícia. Eles não disseram, os nossos pais pecaram contra Deus. Porque Deus enviou profetas para alertá-los das coisas erradas. Deus enviou mensageiros para pregarem boas novas. E eles não honraram o Deus que os enviou quando mataram, porque quem é enviado pela parte de Deus. Confessar pecados não é contar pecados. Confessar pecados é falar com o coração constrangido, quebrantado. Aquele coração que Deus não vai resistir. Eu quero orar com você, nós vamos terminar aqui. Eu quero orar com você pedindo que Deus traga o entendimento pleno e que você tenha a informação que você precisa da sua família, que você busque isso, que você encontre a resposta. Quando você vai para os meus vídeos, você vai ouvir tantas histórias. Histórias de pecados ocultos numa família que estavam matando alguém.
Então peça a Deus para trazer a luz para você. Peça a Deus para você também ter coragem e ousadia de ficar preocupado com a sua libertação e não com a sua reputação. Não adianta você ter alta reputação e não ter vida abundante. Qualquer um pode trocar a reputação por vida abundante, que vale a pena. Que vale a pena. Você que está em casa ouvindo também pode falar sim, amém, para essa oração. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu coloco diante do teu trono de graça, Senhor, gratidão. Gratidão porque pela grandeza da revelação que o Senhor tem dado, a tua igreja tem podido caminhar num novo nível de libertação, Pai. Eu te dou graças porque como o Senhor tem aberto os selos e descortinado os mistérios do reino, famílias podem edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. E esse povo, Pai, que se reuniu aqui, que desde ontem está aqui ouvindo a tua palavra, como um coração disposto, que eles sejam, Pai, ricamente abençoados e beneficiados pelo entendimento espiritual de todas essas coisas e também pela execução dos planos de libertação com a confissão dos pecados. Informe a eles, Pai, aquilo que eles precisam saber. Fala com ele em sonhos, Pai. Fala com ele em sonhos. Fala com eles através da tua palavra. Traz notícias familiares, vizinhos, Pai. Fala-os saber, Pai, aquilo que precisam saber. Para que possam gerar no mundo espiritual uma limpeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o meu pedido. Pai, eu sei que esse pessoal que está em casa ouvindo, alguns deles ainda não têm um lugar para se chegar, para encontrar um líder, para encontrar um pastor, para abrir o coração. Também propicia isso, Pai, para eles. Abre essa porta para eles, para que eles possam ter um encontro com a tua igreja, Pai, e poderem, pela tua igreja, fazer a resistência ao mal. Eu quero declarar um tempo novo na vida de vocês. O tempo é um marco na história de uma pessoa. A Bíblia fala que tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo de prantear, tem tempo de gargalhar, tem tempo de se alegrar, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Eu quero falar que vai começar um novo tempo. Eu quero profetizar esse novo tempo. Existem pessoas que estão fazendo hoje comemorações importantes na sua vida. Muitos estão fazendo aniversários. Alguns aniversários de casamento. Tem gente fazendo aniversário de casamento de meses. 4 meses de casado. Eu quero dizer para você que todo tempo é um marco na sua vida. Todo tempo é uma oportunidade de começar diferente, algo novo. Todo tempo é a oportunidade de falar, eu não farei mais como fiz até o dia de ontem. E Deus está te dando um tesouro escondido. Aproveita o dia de hoje, chega em casa, vai mapear a sua história. Ligue para a sua família. Converse com aquela tia velha que você tem, que sabe tudo da família. Vá procurar informações. Não tenho, pastor, eu sou adotado, eu não conheço a minha família biológica. O Espírito Santo é o Espírito de adoção. E Ele é o Espírito de revelação. Ele vai te contar a história. E você vai poder procurar alguém e orar como Daniel orou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor multiplique graça sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor.